Olá, eu me chamo Adassa e hoje nós vamos dar início ao passo a passo da bonequinha Dorothy. Ela é feita em tecido de algodão, estou usando tricoline, e para o forro vou usar o percal, aquele percal mais fininho que parece um tricoline. Vou usar o branco, tecido duplo, esse aqui é o percal. Não é obrigatório você usar forro, você pode riscar diretamente no tecido do corpinho. Aqui é a lateral, a auréola, e aqui embaixo é a largura do tecido, tá bom? Então, vou riscar no tecido de forro. O braço fica alinhado com a lateral do tecido, com a auréola. Aqui no meio eu coloco a cabeça. E nessa posição o outro bracinho. E risco. Agora eu irei riscar a perna. Eu gosto de riscar assim as partes separadas. Coloco a perna bem alinhada para ela não ficar torcida. Depois colocar o enchimento. O corpo da mesma forma. Risco todo o forro e guardo. Lembrando que não é obrigatório usar forro, tá certo? Porque eu acho que a boneca fica mais bonita quando tem forro. Agora vamos ao tecido principal. Esse aqui é o tecido pele. Vou riscar, vou fazer primeiro a perna, lateral e a parte de baixo. Essa aqui será a meia. Sobreponho, que eu imagino que é a largura da costura. Esse tecido que eu cortei aqui está da largura do forro, que cabe as duas pernas. Viram? Está da largura do forro. Agora eu vou unir o tecido da meia com o tecido da perna. Só que entre um e outro eu vou colocar uma renda. Isso aqui é uma renda de tule. Vou posicionar assim. Vou formar um sanduíche de tecido com um sanduíche de renda. Coloquei aqui por cima o tecido da meia. E vou passar uma costura reta prendendo tudo isso. Pronto, passei a costura. Agora eu vou abrir e colocar essa renda para baixo, para o lado da meia. Se você quiser colocar para cima, também fica legal. Mas eu vou colocar para baixo. Vou alinhar aqui certinho as costurinhas. Que é para quando desvirar a perna, não ficar com a parte da renda em cima e a outra mais para baixo. Para não ficar desalinhado. Então é importante deixar aqui bem certinho a costura e colocar um alfinete. Pronto, agora eu irei colocar o tecido de forro, onde eu risquei a perna. Deixa assim certinho. No forro, eu vou dobrar e fazer uma marcação assim, que é para me orientar com a altura da meia. Porque quem está riscado é o forro. Então, é importante que fique certinho aqui a altura da perna. Com cuidado, eu retiro o alfinete e coloco segurando esse forro. Aqui do outro lado a mesma coisa.
E agora eu irei colocar o outro forro, que fica embaixo. Vou colocar mais alguns alfinetes aqui. E vou costurar em cima do risco, agulha número 11, pontinho 2,5. Vou deixar as aberturas. Nas aberturas eu sempre faço retrocesso, tá certo? Essa aqui é a parte do braço, também cortei o tecido de pele, igual com o forro. Coloco o forro em cima, o forro embaixo, já está riscado. O corpinho a mesma coisa. Colocar o forro em cima, que já está riscado. Para o corpinho eu estou utilizando o tecido branco, que será a blusa. Lembre disso, tá? De colocar o tecido do corpo branco. Agora eu vou costurar tudo em cima do risco. Deixando as aberturas. Depois que eu costurar, eu vou recortar tudo. Próxima costura. Pronto, recortei todas as partes. Deixando as aberturas, recorto próximo à costura. Não tão próximo, porque corre o risco de estourar os pontos. Depois que eu faço isso, eu passo o ferro, que é para apagar o risco que eu fiz com a caneta fantasma. E agora é só desvirar todas as partes. Eu vou desvirar o braço, mostrar desvirando o braço, porque tem o dedinho. E se não tiver cuidado, pode ser que estoure o dedinho na hora que desvira. Eu empurro com a pinça, pode ser com a ponta do palito também do desvira, que usou palito de churrasco. Vai escorregando a pontinha por dentro para ajeitar o dedinho, tá certo? Sem forçar muito, com leveza, porque se fizer muita força vai estourar. Vai escorregando, fazendo pequenos movimentos de vai e vem que o dedinho vai saindo. Pronto, agora eu vou desvirar todas as outras partes normalmente. Prontinho, todas as partes desviradas. Agora eu irei colocar um enchimento. Enchi todo o corpinho, deixa bem durinho. A perna eu enchi até a altura do joelho e parei. Agora, quando eu chego aqui na altura do joelho, eu coloco um alfinete para travar esse enchimento e vou continuar enchendo. O bracinho eu não coloco enchimento no dedo não, tá? Agora, depois que eu enchi as pernas, eu vou fazer o seguinte aqui no joelho. Tiro o alfinete, segura para o enchimento não subir. Venho com a agulha e linha e passo, deixando uma pontinha lá atrás. Volto e faço isso outra vez. E volto. Pronto. Agora eu vou pegar a pontinha que eu deixei no início, aperto e vou fazer 2 nozinhos bem apertados e corto bem próximo ao nozinho. Pronto. Isso aqui vai facilitar para que a bonequinha sente. Agora vou fechar todas as aberturas com pontinhos invisíveis. É bom usar uma agulha delicada, uma agulha fininha, para ficar o menos visível possível. E vou fazendo os pontinhos invisíveis. Escondi o nozinho dentro da perna. Na mesma direção, saí com a agulha de um lado e na mesma direção do outro lado eu entro com a agulha novamente e faço um ponto. E assim eu vou fazendo, sempre saindo e entrando com a agulha na mesma direção. Eu saio e entro do outro lado na mesma direção que eu saí. E escorrego a agulha mais para frente.
E na hora de encerrar, eu encerro com alguns pontinhos atrás, seguindo a costura da perna. Agora é só recortar. Vou fazer isso também nos braços. A cabeça eu fecho com alguns pontinhos grosseiros, porque o cabelo irá cobrir. Então não preciso me preocupar tanto. O pescoço também eu fecho do mesmo jeito. Deixo o pescoço bem durinho, tá? Bem cheio. Agora eu irei prender as pernas. Eu vou usar uma linha pipa 10 e um agulhão. Eu alinho as pernas para marcar o local onde eu irei entrar com a agulha. 1,5 cm, mais ou menos, de cima para baixo, da costura de cima para baixo, eu marco no meio. E os bracinhos baixam 1 cm de cima para baixo, da costurinha de cima para baixo. E marco. Primeiro eu irei prender as pernas. Vou entrar com a agulha, vou beliscar. Agora eu belisco de uma forma que eu sinto que eu peguei as 2 camadas de tecido e mais um pouco de enchimento. E aqui bem na curvinha da perna, se eu sair com a agulha atrás, eu entro na parte de trás, um pouquinho atrás. Não entre no meio da costura, porque pode ser que estoure a costura depois. Então você entra do ladinho da costura, mas pegando o tecido. Aí agora faz a mesma coisa aqui na outra perninha, entra bem profundo com a agulha, dando esse beliscão para pegar as 2 camadas de tecido mais enchimento. E agora volta aqui ao ladinho da costura. Retiro a agulha, pego a pontinha que eu deixei no início, sobrando, e vou amarrar. Aperto. Aperta assim a perninha, que é para não forçar muito a linha. Fica mais fácil de puxar o nó. Pode apertar. Pode fazer 2 ou 3 nozinhos. Agora eu recorto. Pronto, perninha presa. E eu irei fazer a mesma coisa com os bracinhos. Quando for posicionar o bracinho, lembre dele ficar alinhado com o ombro, para não ficar mais alto do que o ombro, tá bom? E nem mais baixo. E o processo aqui é o mesmo que eu fiz na perna. Belisco o braço, pegando as 2 camadas de tecido. E volta. Você também pode sair do outro lado do braço, se preferir. Agora eu irei prender a cabeça. De frente você olha a posição. Você quer a cabeça, com o pescocinho mais curto ou mais comprido. Se quiser, você passa um pingo de cola para estabilizar, né? E ela não ficar escorregando enquanto você costura.
Fiz um ponto e agora eu passo por dentro do pescoço. E vou fazer o ponto do outro lado. E volto passando por dentro do pescoço. E assim eu vou fazendo até o fim. Sempre pressionando com o dedão. Para não ficar folgado. Também não precisa apertar muito, não. Você só pressiona para não ficar aquela folga com a cabeça balançando. Mas também não precisa apertar tanto para não deformar a ponta do pescoço. Para não ficar mole. E o ideal é que você passe a agulha assim por dentro do pescoço, tá? Passa por dentro do pescoço e pega a cabeça. Depois que eu prendo a cabeça, isso aqui é opcional, tá certo? Eu vou colocar uma malha na parte de trás, que é para poder deixar a parte de trás da cabecinha mais elevada. Então, acima da nuca, eu vou posicionar essa malha, seguro na parte de baixo, sem esticar, só segurando. E começo aqui na lateral fazendo pontinhos. Eu vou fazer ponto atrás. Ponto atrás grande, não precisa ser pequeno. Eu gosto de colocar porque a cabecinha da boneca fica mais alta atrás. Mas também não é obrigado. Você pode parar simplesmente na hora que prender a cabeça e pronto. E colocar o cabelo. Então aqui eu vou fazendo isso em toda volta com essa malha. Tem que ser malha para poder esticar na hora de colocar o enchimento. E você também poder modelar para ficar no formato que você quer. Fica mais fácil com a malha. Agora, quando vai chegando no fim, você para, deixa a agulha aqui pendurada e coloca o enchimento antes de encerrar. Puxa a agulha para cá e vai colocando o enchimento. Aí você vai sentindo onde precisa mais, empurra mais para cá, mais para lá, vai modelando. Quando você perceber que já está no ponto, aí fecha a abertura. Depois corta o excesso da malha. Próxima costurinha que você fez. Cuidado para não cortar a costura. Também não corta tão próximo à costura não, tá? Pronto, ficou assim, com essa elevação aqui. E agora vamos fazer o cabelo. Para o cabelo, eu vou usar a linha Mollet da Círculo.
na cor marrom. Vou usar uma régua para cabelo. É obrigado não, você pode usar um papelão. Vou colocar 13 centímetros. E vou fazer 35 voltas. Eu gosto de enrolar a lã de uma forma um pouco inclinada, como vocês estão vendo. E depois eu escorrego mais para baixo a lã. Dessa forma evita que você faça muito apertado e quebre a régua. Na medida que enrola inclinado, ela fica folgada quando você puxa para baixo. Agora eu irei amarrar bem aqui no meio, fazer acho que 4 amarrações, umas 4 amarrações. Bem no meio você olha aqui na régua, ou se você não estiver usando régua, estiver usando um pedaço de papelão, você marca com a fita métrica para poder essa amarração ficar bem no meio, bem centralizada, tá bom? Depois que fizer essas amarrações, encerra com um nó. E aqui nas pontas eu vou pegar um pedaço de lã, coloca um pedacinho grande, tá certo? Um fio de lã. Passo aqui no meio e venho para a ponta, bem aqui na ponta. Vou amarrar. Aperta bem. Faço isso dos dois lados e deixo a ponta da lã sobrando porque vai servir para depois. Pronto, agora eu retiro, dou uma esticada aqui no meio. Vou colocar na cabecinha da boneca. Eu vou usar cola quente, mas se você não quiser usar cola quente, você faz pontinho atrás. Costura com pontinho atrás, tá certo? Essa parte de cima. Se você for usar cola quente, segure até a cola esfriar. Note que a amarração ficou aqui na altura do queixinho. Agora eu vou passar a cola aqui dos lados. Se você for costurar, você precisa costurar apenas a ponta do queixo, aqui na emenda, onde eu coloquei esse fio de lã pendurado. Nesse momento já vai espalhando o cabelo, porque eu quero cobrir essa parte de trás, então já tem que ir espalhando o cabelo, tá bom? Segura até a cola esfriar. Se você for fazer a mesma coisa do outro lado, se você for ficar usando cola quente, é bom comprar uma cola assim, uma pistola de boa qualidade, que derrita bem a cola, né, que tem uma boa potência, que não fique pingando cola, porque pistola que fica pingando cola é horrível para trabalhar, suja tudo. Sem contar o estrago que faz, né? Pronto, aqui eu juntei tudo, toda essa parte de trás. Eu vou pegar esses fiozinhos aqui, vou amarrar. Pode apertar, fazer o nozinho. Vou cortar, porque eu vou esconder ele pra cá. Vou cortar aqui mais ou menos, porque eu vi o tamanho, né, que eu vou querer esconder. Aí vou puxar aqui um pouco do cabelo. Passo um pinguinho de cola,
pego essa pontinha e escondo aqui atrás. E sobreponho o cabelinho para deixar a ponta escondida. Segura até esfriar. Agora vamos à trança. A trança eu vou usar a mesma medida que eu usei para fazer a parte de cima do cabelo. 13 centímetros, enrolo apenas 10 vezes. Agora eu vou amarrar a parte de cima. Coloco um fio de lã grande. E recorto a parte de baixo, essas voltinhas de baixo. E com esse fio que está para cima, que eu usei para amarrar, eu vou amarrar aqui no cabelo. Pego uma ponta e vou passar aqui por baixo dos fiozinhos do cabelinho dela. Pego bem na parte de baixo. Puxo uma perninha e vou amarrar com alguns nós. E agora é só fazer a trança e depois amarrar a ponta. E vou fazer a mesma coisa do outro lado, que é para ficar com as duas trancinhas. E o cabelinho ficou pronto. Ai, que linda! Agora eu vou mostrar como eu fiz o rostinho. Vou marcar o meio do rostinho, formando uma cruz. Nesse momento aqui eu gravei depois que o vestidinho já estava pronto. Mas o ideal é você fazer isso aqui antes de vestir a bonequinha, tá certo? Estou usando uma caneta fantasma. E do meio para cá, meio centímetro. E do meio para lá, meio centímetro, eu faço a marcação dos olhinhos. Vou usar a tinta de tecido preta e um boleador. E faço uma bolinha em cada marcação. Com a caneta Micron, eu traço os cílios. E com uma tinta de tecido rosa chá e um boleador fininho, eu marco a boquinha dela. Depois, com a canetinha fantasma, eu marco o lugar das sobrancelhas.
E faço as sobrancelhas com a canetinha Micron. A canetinha Micron que eu estou usando é a 0.3, mas pode ser a 0.1 também, tá certo? 0.2. Depois que o rostinho dela está pronto, agora é só apagar os riscos da caneta com o secador de cabelo. Ou até mesmo com o ferro, mas aí você tem que esperar a tinta de tecido secar, tá bom? Para o blush, eu vou usar a tinta de tecido, rosa chá, e um pincel de cerdas duras. Tiro bastante o excesso e vou manchar aqui o rostinho dela. E assim, o corpinho ficou pronto. E agora nós vamos dar início, no próximo vídeo, nós vamos dar início a roupa, tá certo? A roupa, o sapatinho. Nos encontramos lá. Tchau, tchau.